Vitória, Vascão! O que você tem pra falar do dia do Vitória! Valeu! Vitória Vascão, é isso mesmo, é o recomeço com Fernando Diniz. O Vasco vence o Fortaleza por 3-0 em São Januário. Poderia ter sido mais, hein? Poderia ter sido mais. E Vitória Vascão, né? Na minha opinião, a estreia do Fernando Diniz. Aquele jogo contra o Lanús ali, o Fernando Diniz não tinha nem um mínimo de contato para comandar a equipe, né? E o Vasco vence o Fortaleza e sai da zona do rebaixamento, né? Lembrando que agora o Vasco tem pela frente o Operário pela Copa do Brasil, e essa vitória do Vasco é muito importante, né? A gente observa que é muito importante diante desse cenário pós-jogo e também para dar moral contra o Operário, é isso mesmo. O Vasco agora enfrenta o Operário na próxima terça-feira em São Januário às 19 horas, com uma moral diferente, com um psicológico diferente, é outro time, é a era Diniz à frente do Vasco. Claro, não vamos nos empolgar tanto, mas a gente observa já uma grande melhora psicológica dessa equipe e também dentro de campo uma distribuição mais inteligente. Escancara, né, para a diretoria do Vasco que sim, tem que investir em técnico, né? Os treinadores da era Pedrinho, Rafael Paiva, Felipe Loureiro, né, no ano passado, no final do ano passado, e agora também em 2025. E o Fábio Carille, infelizmente, né, são muito diferentes do perfil de Fernando Diniz. Para que essa demora? É isso que tem que fazer. Tem que contratar para treinador ter autonomia. Tem que contratar treinador grande. Treinador grande extrai dos grandes jogadores o futebol necessário e também tira daqueles que performam de forma, vamos dizer assim, nota 7, uma nota 8, uma nota 8,5. Então, postergaram muito para contratar um grande treinador. Não tenham autonomia no futebol. Esqueçam o futebol. O futebol agora é comandado pelo Fernando Diniz. Autonomia máxima ao treinador, que ele também indique reforços, tá? Que seja ali uma união entre diretoria do Vasco e comissão técnica. E, claro, com o perfil do Diniz, força essa autonomia, né, do futebol. E a gente sabe, politicamente no Vasco, com o Diniz, não teremos interferência nenhuma no campo e bola. E isso é ótimo. Por isso que a gente agradece muito aqui a contratação do Fernando Diniz, celebra muito a contratação do Fernando Diniz. E ó, Vitória Vascão. Você gostou da vitória? Deixa o joinha para dar aquela moral. Bom, vamos falar aqui sobre os próximos confrontos, né? Porque o Vasco pega o Operário na terça-feira, depois no sábado, clássico contra o Fluminense no Maracanã, às 6h30 da tarde. Depois, na outra terça, já volta a jogar a Sul-Americana, jogo decisivo, Vasco e Melgar em São Januário, no dia 27 de maio, às 19 horas. E olha só, em jogo decisivo esse jogo contra o Melgar, o Vasco podendo classificar aí nos playoffs, hein? Bom, depois o Vasco continua em São Januário contra o Red Bull Bragantino, né? No dia 31 de maio, e depois vai ao Morumbi enfrentar o São Paulo. Parada, a gente vai ter a parada FIFA, né? Então a gente vai ter aí a parada do Intercontinental. Enfim, situação aí definida desses próximos 5 jogos do Vasco, muito importantes aí para a era Fernando Diniz. E você, tá confiante? O Vasco vai ficar agora 4 jogos seguidos no Rio de Janeiro para depois enfrentar a boa equipe do São Paulo no Morumbi. Dá para vencer e dá para ter uma sequência de jogos positivas agora nesse momento da nova era do Vasco e Fernando Diniz. Falando sobre Fernando Diniz, ele falou sobre a saída, né, possível saída do Jair, falando da folha salarial e claro, né, a gente fica aqui na expectativa dessa informação. Já estou entrando em contato com algumas pessoas sobre essa possível saída do volante Jair. Existe a possibilidade do Atlético Mineiro e do Internacional. Lembrando que o Inter é um dos antigos interessados no futebol do Jair, a fazerem uma proposta para a saída do jogador. E o Vasco administra, né, o número de jogos pelo Cruz Maltino na primeira divisão. E ontem, por conta disso, o Jair
fica de fora da lista de relacionados. Bom, será uma saída do volante Jair? Eu queria, obviamente, saber a sua opinião. Ela é muito importante aqui pra gente a respeito desse volante que chegou no Vasco, né, na era 777 Partners, jogador contratado pelo Paulo Brax, e o Jair não conseguiu, né, se firmar assim como aquele Jair na era do Atlético Mineiro, né, daquela fase boa do Atlético Mineiro. O Jair em si pode estar saindo do Vasco. Na minha opinião, se o salário realmente dele gira em torno de R$900 mil, eu acho que seria um alívio interessante para essa folha salarial. E você, qual é a sua opinião a respeito do volante Jair? Eu acho que poderia ser um dos jogadores que poderiam sair, né? Existe um volume muito grande naquela região do campo, né? Até o próprio Diniz falou isso. Temos muitos volantes, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Tietê, Jair, enfim, os Forza, tem muitos volantes. Isso reflete, obviamente, um mau planejamento de montagem de elenco, né? Em contrapartida, tem muitos volantes, só tem um centroavante, que é o Pablo Verratti, o Ryan atuando muito bem ali pelas pontas, como um suposto segundo atacante, né? Ontem o Ryan jogou muito bem e mostra, né, que vem se adaptando a esse lado do campo, tentando dribles, finalizações de média distância. Pode ser importante aí para o Vasco buscar no mercado opções para substituir o Pablo Verratti e se desfazer dessas regiões do campo, né, que estão lotadas, né? E uma delas são os volantes no Vasco. E você? O que você acha? Qual é a sua opinião? Bom, olha só, preste atenção. O Vasco encara o Operário na próxima terça-feira e já temos arbitragem definida. É isso mesmo. Sávio Pereira Sampaio apitará Vasco e Operário, né? A gente vai ter aí esse árbitro responsável pela partida. Partida essa que o Vasco precisa vencer, né? Empatou com o Operário em Ponta Grossa e agora, para definir a classificação, joga em São Januário. Na minha opinião de verdade, eu acho que o Vasco ganha esse jogo aí, não tranquilamente, porque não pode menosprezar a equipe do Operário, mas vai ser com mais de um gol no placar, vai ser 2 ou mais. Na minha opinião, acho que o Vasco, com essa moral, com esse rejuvenescimento que o Diniz traz aí para o elenco, esse restart, eu acho que o Vasco consegue aí êxito nessa partida contra o Operário em São Januário. E claro, né, mesmo não menosprezando o Operário, a diferença técnica é muito grande, né? É muito grande, é elevada demais a diferença entre Vasco e Operário. Com todo respeito à equipe do Operário, obviamente. Mas olha só, preste atenção. A situação do Vasco é essa, tá? Agora o restart do Fernando Diniz, Vitória Vascão. Estamos aí agora numa nova era. Qual é a sua opinião? Deixa ali nos comentários. E claro, ontem, na partida contra o Fortaleza, quem para você foi o melhor em campo? Para mim, o Tietê foi o melhor em campo. Mesmo não sendo, né, o melhor na estatística, e claro, se for assim, é o Pablo Verratti, que marcou 2 gols, mas para mim ele conseguiu ser ali um jogador, mesmo que discreto muitas vezes dentro do campo, percorreu muito bem os espaços, ganhou quase todas as segundas bolas e fez com que o Vasco tivesse essa verticalidade à frente da linha dos volantes. Então, para mim, o Tietê foi o melhor em campo. E para você, vai lá nos comentários. E claro, não esqueça de colocar aí o seu sentimento dessa nova era. Demos o restart, demos agora um novo caminho. Vai lá nos comentários, deixe sua opinião. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu tô voltando com muito mais informações e você não perde nada. Deixa o like para dar aquela ajuda aqui pro nosso trabalho. Um forte abraço, saudações vascaínas.